Você acha mesmo que a gente começou de Adão e Eva? Acho que vocês tinham que pensar bem aí, porque tem uma grande possibilidade também de os extraterrestres já estarem aqui há muito tempo. E eles fizeram muitos testes genéticos nas raças. Olá pessoal, meu nome é Renan, eu vim aqui fazer esse vídeo aqui. Quero falar um pouquinho sobre, para aquelas pessoas que querem ouvir sobre o apocalipse, transição planetária, evolução dos mundos. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão acho que próximas aí do nosso mundo. E eu anotei alguns tópicos aqui, fiz uma anotação aqui e aos poucos eu vou lendo e vou lembrando aqui os tópicos para não ficar muito perdido o que eu vou falar, né? E como é um dos meus primeiros vídeos aí, eu tô aprendendo ainda a fazer esses vídeos, né? E talvez sempre, conforme a gente vai fazendo, vai percebendo que tem uma forma melhor de se fazer, tem como melhorar, enfim, o ângulo da câmera, a forma de falar, a forma de organizar as ideias. E muitas vezes o meu raciocínio é mais rápido do que eu tô falando. E às vezes eu me atrapalho no que eu tô falando, mas é questão de costume, né? Que eu não tenho tanto costume de fazer vídeo falando. Tanto que, até pra olhar pra câmera diretamente ainda tem essa dificuldade, porque eu tenho um raciocínio que eu tenho que às vezes olhar pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo. Então, é isso, pessoal. Só vamos começar aí falando. Eu vou fazer um outro vídeo depois falando sobre minha trajetória de questão das religiões, enfim, da expansão de mente, porque que às vezes eu penso assim, diferente, às vezes um pouco diferente de muitas, né? Mas, por enquanto eu vou falar mais direto algumas coisas, né? Muitos religiosos aí, espiritualistas, falam sobre essa mudança planetária, né? Como já foi descrito até no Evangelho de João, enfim, na Bíblia, no Apocalipse. Muitas mudanças, muitas coisas já aconteceram. Como tem muitos livros psicografados espíritas, de outras religiões, umbandistas, enfim, budista também, né? E são coisas que eu acho que esses assuntos são muito pertinentes para esse momento e para algumas coisas que já aconteceram, como já muitas pessoas já sabem e estão percebendo, né? Por exemplo, tem uma grande previsão, né, de algumas mudanças planetárias aí na questão do sistema financeiro, religioso e no político, né? E essas mudanças vão impactar muito, por mais que a gente sempre ouve de muitos religiosos aí, evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, budistas, enfim, de todas as religiões. Eu acho que ainda as pessoas não estão preparadas, inclusive eu. Não vou dizer que eu sou melhor, sou diferente. E eu acho que esse vídeo é pra conversar um pouco mais com vocês a respeito disso. Pode ser que ele fique um pouco longo, né? Porque eu vou entrar em questão com muitas coisas aí em relação a isso, né? E conforme com o tempo eu vou, depois desse vídeo, eu vou tentando fazer uns vídeos mais curtos com uns assuntos mais objetivos. Mas esse aqui eu vou fazer um geralzão, então pode ser que ele seja bem longo, esse vídeo. Mas fiquem aí, quem puder, pra deixar sua opinião. E por mais que você não consiga assistir tudo de uma vez, sei lá, assiste por parte, vou tentar colocar no... vou abreviar as letras ainda. No TK e no YT, nas duas redes sociais. Vou tentar colocar nos dois aí pra ficar mais fácil às vezes de acompanhar, né? Vamos lá. Tem muitas mudanças aí na questão que a gente às vezes tem que questionar nessa questão, às vezes financeira, de questão às vezes de impostos, de coisas que a gente paga, do quanto de salário a gente recebe, do quanto a gente paga por um determinado produto, e às vezes produtos que fazem mal à nossa saúde, incluindo muita coisa que eu vou já entrar em detalhes com isso. Como é que é mais? Questão de administração de países, de empresas, do que é fabricado, como é extraído a matéria-prima, seja do que a gente está consumindo, alimento, roupa, etc. É tecnologia, né? Isso é uma questão que parece sim que a gente está preso num sistema aí, vamos dizer assim, financeiro, onde não estou dizendo que só o Brasil ou só, sei lá, outros países que têm problema político, financeiro, que pessoas às vezes sofrem por causa da política que tem uma má administração, mas até os países mais ricos na parte de economia, né, tem uma suposta
uma prisão ali, né, na questão de a gente tem que trabalhar um determinado tempo para receber aquele salário. Às vezes nem é muito, né? E às vezes a pessoa se dedica tanto à vida dela, tanto à vida dela, para chegar a um cargo maior na empresa, ou se dedica tanto a criar uma empresa dela, para no final acontecer um pequeno prejuízo que é empresário, né? Um pequeno prejuízo acaba com toda a empresa, um pequeno prejuízo. Que às vezes, por mais que você tenha esse planejamento, às vezes de prejuízo, às vezes pode acontecer um outro que você não tem aí, acaba se prejudicando num todo. Pessoas que trabalham tanto para se tornar gerente, supervisor, diretor, CEO de empresa, né? E começa a ter problema de saúde de tantas coisas, vamos dizer, de tantos problemas na empresa, né? Que está acontecendo, começa a ter a saúde danificada, prejudicada. Então eu falo, que sistema é esse, cara, de prisão que a gente tem de empresas, sistemas, às vezes não tô dizendo só empresa, mas no público mesmo. As pessoas trabalham muito, ganham pouco e não tem uma saúde, às vezes, mental. Isso entra em questão, porque eu falava, não é certo isso aí é uma prisão, isso não tá certo, mas as pessoas não percebem isso, né? A gente percebe, mas parece que não tem o que fazer, a gente não consegue. E eu acho que toda essa mudança planetária vai ter uma interferência em tudo isso, né? Vai trazer mudanças para isso. E agora, no exemplo no religioso também, muitas coisas vão mudar sim, porque você tem muita guerra religiosa, muita discussão, muita coisa de quem tá certo, quem tá errado. Se é quem acredita na Bíblia, quem não acredita na Bíblia, quem acredita em outro tipo de livro. A gente achou grande bobagem isso, sabe? E o sistema religioso eu acredito que tá pra mudar também. Inclusive, nessa parte eu sou cristão, mas eu não sou um cristão fechado no sentido, tipo, só aquilo faz sentido pra mim, nada fora daquilo não tá errado. Eu não tenho esse pensamento. Eu tenho um pensamento que eu tento questionar se aquilo tá certo e faz sentido pra mim. E não dizendo, não faz sentido pra mim, não é verdade. Não é nesse sentido. É no sentido que, aqui, vamos supor, uma pessoa fala determinado assunto religioso, fala, nesse momento, é isso que você me falou, não tá fazendo sentido, mas não tem problema. Vamos seguir, pode ser que daqui a algum momento aconteça algo que pra mim vai começar a fazer sentido. Ou não. Pode ser que daqui a algum momento pode acontecer alguma coisa que essa pessoa mude de opinião também. Né? Não tem problema isso, acho que a gente tem que se sentir bem conforme a gente pensa e faz sentido para nós, né? Acho que não tem problema, mas se as pessoas pensassem mais assim, seria mais fácil as coisas, né? E agora no sistema político também, acho que vai mudar muita coisa, porque já tá até acontecendo algumas coisas aí, como vocês estão percebendo no mundo. E não é puxando vantagem para nenhum político, eu não curto, não gosto disso. Foi tempo que eu achava que determinado político poderia ser melhor, mas hoje eu não tenho mais essa crença, não. Acho que a crença no sentido que, determinado político vai ser melhor, e às vezes você fala pra outra pessoa que, não, acho que não é certo ter político mais de estimação, ter alguém que acha que vai salvar o mundo, o país, no caso do outro lá, salvar a América, salvar qualquer continente que seja. Acho que a gente nunca deve ter um político de estimação. A gente pode acreditar, pode ser que mude. Faça a sua votação. Se você acredita, acho que pode acontecer sim, não tem problema se fosse a sua votação. Eu falo, acho que esse político pode ser que traga algo legal, diferente dos outros, né? Mas a gente tenta não ficar naquela de votar pelo menos pior, né? Acho que a gente tem que ter uma visão diferente sobre isso, mas nunca ter um político de estimação ou brigar por aquele político ou qualquer outro político. Mas voto é pior, você vai deixar isso aqui. Não, gente, não, sem guerra, gente, não vai adiantar, porque acho que tudo está no controle de Deus. No caso do Criador ou do cosmos, do universo, para quem acredita, quem é ateu também não tem problema. Eu acho que tudo tem um controle de alguém sobre isso. Se acontecer é porque foi permitido. De alguma forma, o Criador não permitiria, acho que determinadas pessoas entrar em cargos ou passar pelo que está passando se não fosse permitido, né? Mas não dizendo que eu concordo com determinado pensamento político ou ação política ou determinada política. Não, eu não tenho isso aí. Tem muitas coisas que, legal que ele fez, mas muitas vezes ele fez coisas muitas vezes que não é legal. E, né, como a gente erra também, vamos dizer assim também, né? Nós erramos também e às vezes aprendemos com o erro. Tem muita gente que continua às vezes errando e às vezes não percebe. Pode ser que perceba daqui a um tempo também.
né? Não tem problema nenhum também que todos estão para aprender, mas o que eu digo no final é que tudo está no comando do Criador, dos acontecimentos, né? Eu acho que, antes de dar uma aprofundada no que eu vou falar, independente do que acontecer, pode ser que eu até que repita algumas coisas mais vezes sobre isso, né? Independente do que acontecer, foque na melhoria pessoal. Ah, mas a determinada pessoa está me atrapalhando, seja do sistema financeiro, religioso, político. Determinada pessoa está prejudicando minha vida. Enfim, família, político, amigo, colega, artista, sei lá. Tá prejudicando minha vida. Tá, mas como eu disse agora, as pessoas passam pelo que é permitido, de alguma forma tem uma lição naquilo. Pode ser que a gente não. Pode ser que daqui 1, 2 anos a gente não vai entender. Né? Pode ser que daqui muitos anos à frente aí que a gente possa entender o que aconteceu. Mas foque na melhoria pessoal. Nunca foque, determinada pessoa não tá fazendo isso para me ajudar. Tá, as pessoas muitas vezes não vão te ajudar mesmo. Não vão cooperar com a sua evolução, com a sua melhoria, com o seu bem-estar. Mas faça o seu bem-estar. Por mais que seja difícil, procure ajuda. No caso, às vezes, vou dizer, de um psicólogo, de um psicanalista, vamos colocar assim, religiosos, né, que possam te ajudar naquela fé que você tem. Muitas vezes ajuda assim, te coloca de uma forma mais centrada naquilo. E tem muitas formas aí de você conseguir melhorar no seu quesito pessoal. Mas nunca deixem de procurar ajuda se caso você vê que está numa situação difícil. Né? Ajuda de pessoas que realmente te ajudam, não de pessoas que às vezes a gente deposita todo o nosso problema e essa pessoa às vezes não vai ajudar em nada a gente, às vezes você dá conselhos ainda pra te. É pra acabar. É com você mais ainda, né? Então, procure profissionais que possam te ajudar, acho que é a melhor coisa, né? Seja na saúde mental, saúde corporal, saúde espiritual. Eu acho que a gente tem que estar mais aberto para tudo isso e, repetir de novo, foque no pessoal, na melhoria pessoal, espiritual, mental, moral. Nunca espere que o outro, que a política, que a medicina, que a tecnologia faça isso por você. Tô esperando aparecer um político que faça melhorar a economia do país para que eu possa crescer. Não. Muitas vezes não pode acontecer tão cedo, faça você a sua melhoria. Não tá bom esse país? Vou tentar ir para outro, vou me dedicar, vou fazer algo diferente para me dedicar para fazer que não dá para fazer agora. Faça no que você tenha fé, naquilo que você quer fazer e acredite e faça. Por mais que seja difícil, tente não reclamar, tente pensar positivo. Como eu falei, procure ajuda de profissionais para te indicar um melhor caminho aí para fazer isso. E, como eu disse, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre a minha trajetória e sobre minha trajetória religiosa, né? Mas, para quem é espírita vai ser um pouco mais fácil isso que eu vou comentar aí. Mas quem não pode procurar também, pode pesquisar. Tem alguns avisos e revelações sobre o Francisco Xavier Cândido, né? Chico Xavier. Que ele fala sobre a data limite. Né? Se não me engano, não sei se tem livro, mas tem uma série de um documentário. Se não me engano na Netflix, mas acho que se não me engano tem também no YT gratuito. Para quem quiser procurar ele. Ele fala um pouco em relação até como se fosse um apocalipse, né? Sobre a questão quando o homem foi à Lua, a primeira vez, né? Que foi em 1960. Deu branco agora, mas ele falou que foi a primeira reunião que, no caso, é Jesus Cristo, que é nosso comandante responsável por esse planeta, conversou com os responsáveis da parte cósmica, universal, com os arquitetos, com os responsáveis, né? No conselho, né? Pedindo que fosse feita a transição planetária, né? Que tem a ver um pouco com o apocalipse isso. Mas que desse uma chance pra gente ser melhor, né? Porque para fazer essa transição planetária, ou acontecer esse apocalipse, essa mudança planetária, para mudar isso, as pessoas vão ter que melhorar muito essa questão de capacidade moral, ter o amor, ter uma energia, uma elevação mais alta, para isso acontecer com o planeta, né? E naquele determinado momento da humanidade, se fizesse a transição naquele momento, muita gente infelizmente teria que partir para um outro planeta,
Sei que muitos que às vezes estão me acompanhando não acreditam, mas não tem problema depois. Eu acredito, eu vou falar da minha trajetória espiritual e por que eu cheguei nesse raciocínio também. E por que me fez sentido, né? E às vezes o que me faz sentido no momento pra mim, não faz pra outro, mas não tem problema, como eu falei. Não é pra gente entrar em guerra aqui, é pra gente se questionar, dizer se isso tem uma possibilidade de ser verdade ou não, né? Como eu tava dizendo, para fazer essa transição planetária teria que muitas pessoas saírem porque não ia aguentar a elevação do planeta, né? Então, como eu disse já naquele programa Pingar Fogo na época, né? Passava na TV, ele deu muitas revelações, teve uma conversa até com outro religioso, se eu não me engano, não sei se era pastor evangélico, se eu não me engano, ou se era um missionário, enfim. E ele falou até que muitas revelações vinham do espírito mentor dele, pode falar anjo da guarda, enfim, o Emmanuel, né? Falava que já tinha que tinha água na Lua, e muitos falavam, não, é mentira isso aí, tanto que foi descoberto há pouco tempo aí que descobriram que tem água na Lua, e já foi dito há muitos anos atrás, né, no caso, o Chico Xavier falou. Lembrando que eu não sou espírita, já passei por algumas dessas religiões, mas não tenho religião nenhuma no momento. Acompanho alguns espiritualistas, ouço outros religiosos, mas não tenho uma religião fixa, específica, né, então tudo que tiver de oportunidade para ouvir algo da Bíblia, de outras religiões, de outros religiosos, de outros espiritualistas, eu ouço e adquiro o que faz sentido para mim. Ele dizia que enfim, que para fazer essa transição precisava sair muitas pessoas, porque não aguentaria. E muitas revelações já estão acontecendo, que Jesus pediu para que fizesse essa reunião para adiar um pouco, para ser salva muito mais pessoas, no caso, para sofrer menos, né? Porque seria daquele jeito que estava na época do que a primeira vez que o homem foi para a Lua, registrado assim, né, pela NASA, que se fosse feito naquele momento, muitas pessoas iriam sofrer e seria um apocalipse daquela forma registrada no livro de Apocalipse mesmo, ia ser muito mais difícil, né? Ia ser muito mais complicado. E aí essa situação foi totalmente preparada para o momento atual, onde o livro escrito de Apocalipse fala sobre uma terra que vai sofrer e que as outras pessoas que têm uma elevação mais alta, que têm um amor, que têm, enfim, o evangelho do Cristo, né, vamos dizer assim, iriam sair dessa terra, iriam ser elevados, iriam sair, enfim, Jesus iria voltar a elevar, enfim. E nessa teoria do Chico Xavier, no caso do espiritismo, enfim, de alguns espiritualistas, diz que na verdade quem vai sair são as pessoas que não têm uma elevação mais alta, é o contrário. E a Terra que vai melhorar. As pessoas boas vão ficar assim, né? Tem pessoas que às vezes vão para um planeta melhor ainda. Mas que as pessoas boas vão ficar e as, vamos dizer, ruins não é nesse sentido que eu quero dizer, mas as pessoas que não têm essa elevação, uma energia alta, virão sair. Que ele chama astro intruso, enfim, uma energia após o desencarne, a morte do corpo. O espírito vai ser levado para outro planeta onde ele consiga continuar essa trajetória de evolução dele, porque infelizmente aqui ele não iria aguentar a elevação desse planeta, né? E o que a gente pode pensar sobre essa mudança planetária, né, no caso? Eu acho que já tem muito governo oculto, né, sobre isso, que comanda tudo. Todas as indústrias, todos os governos de todos os países, o que é para acontecer, quanto dinheiro que é para sair, para entrar. Eu acho que tá tudo comandado por um determinado, vamos dizer assim, governo oculto. Isso não é para assustar ninguém, é para dizer que eu acho que a gente tem sim um determinado controle planetário que induz a gente a fazer coisas pra gente ficar preso e não ter essa libertação espiritual. Tanto que, se tiver uma revelação muito grande de alienígenas, tiver algo muito diferente aí de civilizações aparecer, as pessoas talvez entrem em surto, porque tudo que essas civilizações podem falar de diferente que existe, de acordo com o nosso pensamento, com o nosso estudo, com o nosso ver, é tudo diferente do que eles vivem, é totalmente diferente. Eles provavelmente não vivem nessa prisão que a gente vive, planetária, religiosa, política, espiritual.
Eles vivem num outro tipo de dimensão, tanto que Jesus ele foi totalmente incompreendido, né? Por muitas pessoas compreenderam sim, mas tinha dificuldade. Mas isso tudo não porque ele era melhor, não porque ele era, como as pessoas interpretam daquela forma, filho de Deus, vamos dizer assim, filho do Criador. Como nós também somos filhos do Criador. Mas ele no caso, intitulava o Messias, que era quem ia trazer a mensagem, né, a libertação mental, espiritual. Mas não que ele era um salvador. Ele poderia ser salvador para algumas pessoas, mas não para todas. Né, ele era referência para já é referência para muitas pessoas, mas muitas pessoas que diz que aceita ele, né, fazem totalmente ao contrário do que ele falou, né? Mesmo na escrita bíblica, fazem muito diferente, né? Mas como eu tava falando, como tem esse governo oculto, né, que eu acho que tá por trás de tudo isso, que eu acho que tá por trás dos alimentos, né, que eu não tenho os tópicos, tô olhando aqui pra lembrar desses tópicos, dos alimentos, das roupas, dos impostos, dos governos, inclusive com tudo isso que aparecer, né, e se aparecer aqui a questão de, por exemplo, que tem muitas construções antigas nessa terra, por exemplo, a pirâmide, é um questionamento muito forte que eu acho que a humanidade não se fez ainda, que o globo não se fez, as pessoas até se fazem, mas parece que não dá em nada. Você pensa, como foi construída a pirâmide? O negócio, na época não tinha máquina, não tinha nada para colocar aqueles blocos daquele tamanho. E hoje, mesmo tendo essas máquinas, não seria algo tão fácil de montar aquilo, né? E ela está alinhada exatamente lá a constelação de Sírios, enfim, né? Tem exatamente. É muito. Eu falo, meu, não, é impossível. Não, vamos dizer assim, é impossível naquele momento ser uma humanidade tão evoluída a esse ponto, né? Tão pra frente. Eu falei, e se realmente existe essa humanidade tão evoluída, né? Dessa época das pirâmides? O que aconteceu com ela que hoje não tem essa conexão com o cosmos, com as estrelas, com a constelação, né? O que aconteceu? Quem que construiu isso? Quem conseguiu construir? Que pessoas eram essas, né? E é um questionamento que a gente tem aí para dizer que a gente vive em uma prisão. Tanto que a Bíblia traz um pouco dessa questão de Adão e Eva. Eu acho que as pessoas deviam se questionar mais, né? Não apenas dizer, através de Deus criou Adão e fez Eva através da costela de Adão. Eu vou dizer que é impossível no universo isso. Mas eu acho que a história não é bem real dessa humanidade, não. Acho que a história é bem diferente. E aí o sistema religioso deixou a gente preso nessa historinha de Adão e Eva, mas a história vai muito mais além, né? Quem pesquisa a questão de espiritualidade, enfim, de Gênesis, muitas coisas aí, sabe que esse planeta foi criado em em tão pouco tempo, apenas uma raça se tornou, vamos dizer assim, tão racional, a forma quanto a gente está, de, enfim, fazer as construções, criar, falar, enfim, vamos dizer assim, racional, essa ponto, né? A esse ponto. Só a gente que perdeu o instinto, quer dizer, perdeu naquelas também, perdeu o instinto animal da forma que existe na natureza. Só a gente que é racional, os outros não, por quê? Acho que vocês deviam pensar sobre isso, né? Todos deviam pensar sobre isso. Por que só o ser humano é racional? Que diz que é descendente do macaco, né? Vamos dizer assim. Por quê? Por que não tem um inseto pra frente racional? Por que não tem um ser aquático racional? Por que não tem um ser, vamos dizer assim, uma ave racional? Igual a gente consiga falar, fazer as coisas, sabe, assim, da forma que a gente faz. Gente, acho que vocês têm que se questionar mais. No sentido, pra quem tem a mente fechada, pensando só em criação de Adão e Eva, gente. Acho que vocês não podem ficar presos aí nisso, não. Acho que se questionem mais sobre isso e pensem. E eu tô dizendo pensem porque certas revelações que podem vir podem trazer isso à tona. E vai falar, eu fui enganado esse tempo inteiro, pensando em Adão e Eva, pensando que a gente veio do macaco, gente. Não.
Eu vou aprofundar um pouco, né, nesse assunto ainda. Mas eu vou estar falando sobre. Eu tava falando sobre o governo oculto, exemplo, nas comidas que eu acho que a gente é manipulado. Eu acho que é muito processado que a gente se alimenta, muito alimento que a gente compra no mercado, que vem em sacos plásticos, vem em embalagens, que a gente realmente não sabe se aquilo foi bem tratado. Se colocaram conservantes, quer dizer, muitos alimentos têm conservante, mas se colocaram agrotóxicos, mesmo nas coisas mais naturais possíveis, se colocaram agrotóxicos para aquela plantação crescer mais rápido, para ter uma mutação, fizeram a mutação no grão, na semente, para dar mais grãos, aumentar o crescimento, deixar mais rápido o crescimento. Eu acho que tudo isso a gente deve pensar, né? Tipo, também, exemplo desses processados, não só do arroz e feijão, mas de embutidos, carnes, frangos, peixes, porcos, salgadinhos, esses pré-fritos, vamos dizer assim, os pré-fritos aí, as batatas, os franguinhos empanados, salsicha, linguiça, enfim, que entra como embutido, né? Esses biscoitos que eles criam, tudo que é vendido no mercado, acho que a gente... Esses conservantes, né, que falam que tem alguns que até são cancerígenos, refrigerantes, enfim. Tudo isso parece que é manipulado. Tudo isso que às vezes baixa a nossa imunidade, que não acrescenta em muitas coisas que seria bom para o nosso corpo, às vezes tira, às vezes acaba até com as vitaminas, deixa nosso corpo inflamado. Meu, é impossível que a indústria alimentícia aprove esse tipo de alimento. A indústria alimentícia é correta, enfim, não estou falando só de Brasil, mas estou dizendo no mundo inteiro. Mas os órgãos responsáveis por aprovar isso, né? Como é que eles conseguem aprovar produtos que tem conservantes fortes, cancerígenos, enfim. Quer dizer, a suposta pesquisa diz que é cancerígeno, mas que a gente percebe que parece que inflama nosso corpo, deixa que a nossa imunidade mais baixa, tiram nossos minerais, as vitaminas necessárias para o corpo. Então, por isso que eu acredito cada vez mais que a gente está numa prisão. Uma prisão onde eles querem manipular a gente da forma... Até não, agora que eu lembrei, deixa o nosso corpo inflamado. Eles querem manipular de uma forma que eles querem que a gente compre medicamentos. Fazem promoção de medicamento. Fiquei pensando nesses tempos, como que o pessoal tem promoção de medicamento? Como se fosse, sei lá, como se você comprasse, um exemplo, um papel higiênico, sei lá, na compra de um pacote de papel higiênico você ganha 3. Tipo, não é a mesma coisa você comprar um medicamento, na compra de um comprimido de determinado tipo de medicamento você ganha mais 2, 3 caixas, enfim. Na compra de uma caixa você ganha mais 2, não faz sentido. 3 por uma. Não. É que você compra medicamentos com desconto, não desconto não, desculpa a palavra. Mas como se fosse algo necessário, como se fosse uma compra assim eu não posso dizer. Mas se fosse uma roupa que você pode trocar várias vezes assim, mas não faz sentido você comprar 3 medicamentos e pagar por um porque tá melhor. Porque eu tô tomando sempre esse remédio. É a indústria querendo forçar que você tome esse medicamento, e ainda, aí de novo, inflama seu corpo, passa pra você comprar o medicamento, inflama seu corpo, você compra o medicamento. Tem até supostamente aqueles. Não sei se vocês pesquisam sobre isso, tem um nome lá. De um avião que ele deixa uns produtos químicos no ar, assim, aquela fumaça no ar. E aí de repente naquela região começa a chover muito, muito, muito. Como fizeram, se não me engano, em Dubai. Diz que fizeram uns testes lá. De verdade, não tô dizendo que é verdade, mas eu desconfio que às vezes eles soltam alguns produtos que acontecem algumas coisas com a nossa saúde. Que faz com que a indústria farmacêutica ganhe com isso. Acho que é uma outra coisa que a gente pode se questionar aí. Mas que tudo isso que está acontecendo vai acontecer. É tudo manipulado, e quando a gente souber da verdade, as pessoas vão ficar chocadas, né? Com tudo isso. E como eu falei até de roupas aí, que eu acho que tem aquelas de microfibras, né? Diz pesquisas também, que microfibras é o plástico que às vezes inibe essa questão de às vezes o respiramento da pele. Espiritualistas dizem que essas microfibras, que é o plástico, não ajudam na nossa energia espiritual também, enfim. Acho que tudo isso a gente pode pensar
se tudo isso faz sentido, se é uma manipulação. E outra coisa que eu quero falar é que com as revelações, mudanças planetárias, de tudo isso, evoluções, transições planetárias, muitos estudos científicos acho que vão ficar ultrapassados e até vão mudar algumas teorias, a ponto de muitos cientistas, como já ouvi falar que já está acontecendo, achar que tem que se matar, que perderam o tempo fazendo estudo, que tá tudo mentira, sabe? É chocante isso, acho que muitas pessoas vão ficar muito frustradas com tudo isso. Eu falo, nossa, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi não vai valer mais de nada. Pode ser que tudo que eu tô falando agora seja tudo balela, vamos dizer assim. Mas no final eu quero que todos pensem a possibilidade de ser uma verdade isso, né? Pra não chegar lá na frente se acontecer alguma coisa, pra dizer que tipo, não, acho que a gente devia pensar que se podia acontecer isso e tá tudo bem, né? E eu vou dizer algumas, tipo, às vezes algumas limitações religiosas que às vezes deixa a gente travado nesse pensamento religioso. Que nem eu acompanho alguns, eu ainda não fui na religião, não conheci de perto a religião budista, mas pelo que eu um pouco que eu já conheço, tipo, já ouvi falar, já vi alguns vídeos, já pesquisei um pouco. Acho que é uma religião muito de abertura de mente, de energia pessoal, de energia espiritual. Acho que muitas pessoas deveriam conhecer, acho que tentar conhecer mais a fundo, tentar entender como funciona, às vezes até praticar, que às vezes vai ser muito bom. Mas às vezes tem uma determinada limitação que às vezes não expande para o universo. Tem muitas pessoas que às vezes de uma prática espiritual, de uma prática de elevação espiritual, a pessoa torna aquilo limitado, parou aquilo, pum. Se eu acredito no Buda, Jesus nunca existiu, Deus não faz sentido pra mim, o Criador não faz sentido. E se existir todos esses? Existe o Buda, existe o Cristo, existe o Criador, existe outros espíritos que a gente nem conhece, outras consciências elevadíssimas, maiores ainda que Buda, que Cristo. Vocês já pensaram nessa possibilidade de não limitar as coisas? Por isso que eu venho fazer esse vídeo pra até comentar sobre isso. Por exemplo, o espiritismo de Allan Kardec também, que é o tal do kardecismo, né? Muitas pessoas chamam de mesa branca, enfim. E acho que muitos deles limitam isso também, porque não pode vir um guia, um espírito diferente dizer, sei lá, que foi um índio, que foi um asiático, que está ajudando aquela pessoa e está acompanhando, que para eles, não, tá errado isso aí. Ele tem que ser mentor, ele tem que ser médico, ele tem que falar de onde que colônia que ele veio, ele tem que... Esse aí eu já pratiquei um pouco mais a religião, já não pertenci, mas já acompanhei bastante. E às vezes eu vou também, como eu já disse no caso. Eu não pratico, mas eu gosto de ir pra conhecer, pra ouvir a palavra de qualquer religião. E aí adquirir o que é bom pra mim. Mas como eu disse, o espírita também às vezes quer julgar muito a outra religião, dizendo que eu sou a verdade, de que os livros psicografados são a única verdade do universo, que não existe nada além daquilo, sabe? Como tem muitos outros religiosos, por exemplo, o católico e o evangélico, às vezes eles só querem ficar travado na Bíblia. E a Bíblia, ela foi escrita em hebraico e foi traduzida para vários idiomas até chegar, um exemplo, no português, mas que antes já passou para o grego, pro latim, do aramaico, foi. Ainda teve outras esse meio, mas vou resumir aí. Do latim, do aramaico, do latim, do grego, para passar para francês, espanhol, inglês, português, enfim, alemão, sei lá, em diversas línguas aí que foram passadas. Eu acredito que muitas dessas traduções foram modificadas demais, fora a possibilidade de alterações de escritas. Porque pensem bem sobre a Bíblia. Jesus, ele foi crucificado e foi perseguido e morto, vamos dizer assim, né? Corporalmente dizendo, vamos dizer assim, ele foi morto. Ele ressuscitou, mas a princípio ele foi morto. Você acha mesmo que em posse de Roma, esses livros, eles não iam fazer o que eles quisessem? A igreja, desde sempre, domina o mundo. Desde sempre ela domina o mundo, ela está à frente, ela quer estar sempre botando aquele medo nas pessoas, né,
para seguir ela, para fazer, para pagar o dízimo, a oferta, enfim, né? Isso de muitas religiões, não só dessas duas que eu disse agora. Mas já pensou a possibilidade deles fazerem essa alteração de texto, né? Eu não sou, eu confesso que eu não sou leitor de muitos livros ainda, mas pelo acompanho muitos comentários de muitos religiosos, tem essa possibilidade sim de ser alterado, porque eles queriam dominar, manipular as pessoas. Então, se eles eram tão perseguidos, por que eles, no caso os cristãos eu digo Jesus Cristo e seus apóstolos, se eles eram tão perseguidos, qual é o interesse de Roma na escrita deles? Eles perceberam que de alguma forma muita da população mundial naquele local acreditava naquele, no caso em Cristo, no Evangelho, no que os apóstolos passaram. E eles viram uma grande possibilidade de manipulação. Eles falaram, nossa, olha, possibilidade que a gente pode tomar conta, a gente pode dizer que a gente estava errado. E dizer que eles estavam certos. E aí, conforme a gente... Como a maioria, uma grande parte da população, às vezes não era educada, né, não sabia ler e escrever, eles se aproveitaram muito disso, né? Tanto na época das épocas dos... dos tronos que fala. Época dos senhores feudais, enfim. Muitas dessas pessoas da classe baixa não sabiam ler e escrever, então eles se aproveitaram muito disso. Né? E tinha o clero, os senhores feudais, enfim. O clero se aproveitou muito disso, né? Pra ficar à frente. Como eu disse, tem a possibilidade grande sim da Bíblia, de muitos livros serem modificados. E da mesma forma que muitos cristãos, católicos, evangélicos e outras religiões acreditam na Bíblia, ela foi um livro diretamente intuído no caso, vou dar o exemplo de João Evangelista. Ele teve aquela visão do Apocalipse, das coisas, tirando, sem dizer o que ele passou, o que Jesus falou, o que foi passado do Evangelho. Mas o exemplo do Apocalipse, aquilo foi totalmente intuído, foi passado para a mente dele. Ou seja, se aparecer mas ele era apóstolo de Jesus, tudo bem. Mas por que hoje em dia não pode existir um profeta como existiu no Antigo Testamento que fez escrita desses livros? Por que hoje não pode existir uma pessoa que faz escrita sobre a espiritualidade, sobre um evangelho? Não, só a Bíblia está certa. Acho que a gente pode parar de limitar a espiritualidade, o Criador, Jesus, enfim, os espíritos e as religiões. Acho que por isso que eu tô falando que as religiões são muito limitadas. Elas querem parar naquilo e nunca mais existe além daquilo. O universo é muito grande. Se Jesus não descer aqui e não fazer diferente, eu não acredito em mais ninguém. Se descer sei lá, que seja um alienígena e começar a falar diferente. Tem gente que ainda vai acreditar, não tem problema. Mas, eu só acredito se descer um alienígena. Ou nem se descer um alienígena, eu não vou acreditar em nada. As pessoas travam naquilo. E as pessoas não podem travar. Eu não tô dizendo pra você acreditar em tudo, né? Pra acreditar. Mas pra você se questionar. Por que isso tem a possibilidade de ser verdade? Por quê? Será que tem? E não tem problema você falar, não faz sentido pra mim. Às vezes, você pode até fazer uma oração, mentalizar, acho que fazer uma meditação pensando nisso. E às vezes aquilo não vai fazer sentido pra você e tá tudo bem. Mas não negar assim, de uma forma muito forte, dizendo impor seu pensamento para os outros, acho que não é o certo a fazer. Como eu tô aqui dizendo pra vocês, eu não tô impondo nada o que eu tô pensando, eu quero que vocês se questionem tudo isso e pensem o que pode ter a possibilidade de ser uma verdade. E como eu estava dizendo sobre o espiritismo, né, após isso, em 1906, surgiu a Umbanda, né, se não me engano foi essa data. Surgiu a Umbanda que ela veio através de vamos dizer assim, na linguagem espírita, através de um médium que trouxe uma determinada espírito, entidade, consciência, que incorporou nele e disse que era o caboclo. E só pra você ver quão limitado era a mente do espírito, ele dizendo que lá não era o lugar dele, só porque ele estava com uma roupagem de caboclo. Isso é julgamento, é dizer, é a mesma coisa que um ser de rua, às vezes querer participar do culto da missa, e ele fala, não, aqui não é seu lugar, porque você tá surdo, você não vai ouvir a palavra de Deus. Que isso, gente? Acho que isso é um absurdo. Eu sei que às vezes a igreja tá lotada e às vezes não tem um local certo para aquela pessoa, às vezes que não tá cheirando tão bem ficar, mas acho que
A gente poderia, as igrejas, as religiões poderiam ajudar essa pessoa. Por exemplo, a igreja está lotada. Hoje acho que é um ótimo dia aqui para você vir, mas eu vou fazer assim, vamos supor, geralmente muitas igrejas já tem isso. Aqui tem um banheiro, tem aqui, eu vou arrumar roupa para você, você vai tomar um banho, melhorar, enfim. E após isso, se tiver, vem um dia já arrumadinho pra você participar aqui do culto, da missa, da reunião, né, da junção das pessoas aqui, da oração, para você estar junto com a gente para ajudar a gente também nessa questão, né? Mas nos últimos dos casos, a igreja não tem quem fornecer nada de banho, né, ajudar essa pessoa. Tentar deixar de um jeito, de uma forma que às vezes ajude as pessoas que estão ao lado e, sei lá, um desodorante, um perfume, ou às vezes tenta às vezes deixar um pouco mais selecionado, um pouco mais afastado das pessoas e faça a oração da mesma forma. Acho que a gente tem que tentar ajudar essas pessoas o máximo, não tentar julgar, né, dizendo que ela não pode participar porque ela está suja, né, ela não pertence àquilo. E assim foi feito, no caso, essa pessoa que estava incorporada com esse caboclo não pôde desenvolver a mediunidade, essa parte espiritual dele nesse centro espírita, porque ele não estava com um mentor que eles achavam, né, daquela forma. Ele tinha que ser um mentor, não podia ser um caboclo, um indígena, não podia ser um indígena, tinha que ser um mentor, uma pessoa que, sei lá, tivesse uma vestimenta de uma pessoa, vamos dizer, que anda aqui no meio da cidade, da metrópole. Nada a ver, né, gente? Eu acho que... E aí foi aí que essa pessoa teve a indicação de iniciar a religião Umbanda, né? E foi daí que começou várias vertentes, vários tipos de roupagens, vários tipos de energias trabalhando diferente para uma ajuda espiritual do Brasil, e tem muitos lugares que até se expandiu já, né? Quem trouxe um pouco dessa vertente foi o candomblé, então teve um pouco dessa mistura. Mas o candomblé também eu acho que é um pouco limitado, porque na teoria de muitos ali só tem que incorporar, trazer o orixá. Não pode trazer outra vertente, uma outra entidade, não pode trazer um mentor que é do espírita. Não, tá errado. E outra coisa, no Umbanda, no espiritismo, no candomblé, no católico, no evangélico, jamais pode vir algo que eles não acreditam. Por exemplo, no espiritismo, na Umbanda, vir uma entidade com uma aparência, sei lá, de um inseto, de um ET. Isso é um absurdo para eles, isso aí nunca eles vão aceitar. Isso é um pré-julgamento, já é um julgamento, na verdade. E um pré, na verdade. Um pré-julgamento porque não conhece, às vezes, aquele ser, aquela consciência, aquele espírito vem trazer muito amor, muita paz, muito evangelho, no caso, coisas boas, que vai unir as pessoas, e as pessoas já pré-julgam, expulsam. Por isso que eu falo que as religiões vão mudar, porque acho que vai chegar essa hora que vão aparecer esses espíritos com essas roupagens, e aí muitos religiosos vão surtar, né, por causa disso. E jamais que um evangélico vai aceitar incorporar um orixá, uma entidade, baixar. Sabe quando eles falam, o Espírito Santo está me dizendo isso? Não deixa de ser um mentor, um guia. A voz de Deus, não estou dizendo isso, né? Mas a voz de Deus querendo dizer para isso para ele. O Espírito Santo querendo trazer coisas boas, um aviso, uma chamada para ajudar aquela pessoa, que o Espírito Santo traz, mas que acontece em outras religiões também. Por exemplo, aqui agora, tudo que eu tô falando aqui, de alguma forma, às vezes eu fui intuído a falar. Eu fui, sei lá, vamos colocar, o Espírito Santo me trouxe isso para falar para vocês, mas porque posso estar sendo canalizado, intuído. Como eu falei, esse vídeo vai ficar bem grande, né? Mas é para questionar tudo isso, para as pessoas começarem a pensar melhor sobre tudo isso. Então, gente, como eu falei sobre a Bíblia e sobre livros psicografados, não se limitem a livros, a Bíblia, a um ensinamento só. Apenas um pensamento. Não se limitem a isso. Acho que as pessoas têm que começar a ouvirem mais todos os pensamentos, todos os raciocínios, e ver a possibilidade de ser real todos os pensamentos, né? Você tá falando pra gente acreditar em tudo? Jamais, não. Não é pra acreditar em tudo. Mas é pra gente se questionar se aquilo tem a possibilidade de ser verdade e se faz sentido pra gente. Mas não se faz sentido pra gente porque na Bíblia não fala isso, porque no livro psicografado não fala isso, porque no livro que tal pessoa trouxe relacionado a tal religião não faz sentido. Não, gente, não.
esquecem, tem a mente aberta para tudo. O que um livro psicografado às vezes fala, não vai estar da mesma forma na Bíblia, que não vai estar da mesma forma num livro de um budista, que não vai estar da mesma forma num livro de um católico, de uma oração de um católico, de uma crença de um católico, de um evangélico. Não se travem em uma religião, não travem. Ah, porque na Bíblia não está escrito isso, então quem que tá... Ai, agora sim. Ah, mas você tá falando isso, quem que tá certo então? Gente, eu acho que a gente tem que colocar num quesito geral. Sempre Jesus e todos os, vamos dizer assim, Cristo, os profetas, de verdade, de amor, tô falando, não aqueles que às vezes foram corrompidos ou intuídos errado por espíritos malfeitores que era para sacrificar em nome do outro, sem pensar nisso. Estou dizendo de pessoas que foram realmente, trouxeram muita união, muito amor. E tem pessoas que já erraram e mudaram, né? Não tem problema nenhum também. A pessoa não era um profeta, mas mudou. Tipo o Paulo de Tarso, né? Matou muitas pessoas, mas fez a coisa certa depois. Isso pode acontecer, ninguém é... A gente pode julgar a pessoa por causa disso. Que eu até perdi seu raciocínio. Como eu disse pra vocês, é o primeiro vídeo aí, um dos primeiros, eu tô me ajeitando aí pra entregar o melhor pra vocês. Mas... Só pensando aqui só um minutinho. Então, assim, mas como eu tava dizendo, quem que tá certo, então, nesse contexto todo? Não quero que vocês travem nesse pensamento, quero que vocês travem quem que faz a união, que tem o amor, que tem paciência, que compreende as pessoas, que dá um caminho. É isso que eu quero que vocês pensem. Eu acho que vocês têm que pensar no... A gente chama... Tem um espiritualista que eu sigo, que ele fala que a gente tem que pensar nos pilares. Quem que faz a união das pessoas? Junto, independente do seu, no caso, do seu pensamento. Acho que essa é uma forma de a gente dizer que a gente está no caminho certo. Tem amor por todos, sem julgamento, sem dizer que eu vou me afastar daquele porque ele pensar isso, não. Acho que se a gente pensar dessa forma, sem julgamento, com amor da pessoa, é outro pensamento. E outro, não fazer aquilo que a gente não quer que faça para nós. Né? Sem julgamento, sem fazer aquilo que você não quer receber. Tenta sempre fazer aquilo que você gostaria que alguém fizesse pra você de volta, né? Ah, mas... Exemplo de relacionamento, né? Ah, mas... Meu parceiro, minha parceira não tá vendo, eu vou se relacionar aqui com outra pessoa por um curto momento. Mas e aí, se a outra pessoa se fizesse isso? Ah, mas ninguém é santo, mas a gente tem que fazer, como eu disse, a gente tem que fazer nossa parte, né? Porque a outra pessoa não tá fazendo a parte dela, que a gente tem que ser corrompido também, fazer a coisa errada. Acho que a gente tem que fazer nossa parte, focar na nossa melhoria pessoal. Porque a gente tem sempre a ganhar quando a gente faz a nossa melhoria pessoal. Tanto aqui, vamos dizer assim, nessa pele, quanto fora. Sempre quando a gente faz essa melhoria pessoal, traz algo bom pra gente. Sempre as energias fluem, as coisas fluem, seus planejamentos acontecem. Isso é tudo muito bom. Acho que quando a gente faz isso, sempre tem coisas preparadas melhores ainda para nós. Então, se você quer o melhor para você, faça o melhor para os outros. Ah, mas determinada pessoa me prejudicou e eu vou prejudicar também. Você tá se atrasando, você tá travando na vida, no caso, você tá travando a sua trajetória porque você se doeu porque uma pessoa te prejudicou. Ah, é ruim quando a pessoa nos prejudica, com certeza, é ruim, atrapalha. Às vezes a gente fica muito chateado, com muita vontade, às vezes, de fazer com que ela sinta o mesmo, pra ela ver o quanto é ruim ela fazer aquilo. Mas, espero que todos acreditem que tem a lei do retorno nesse universo. Tudo tem a lei do retorno. Muitas vezes, muita gente quer ser imediatista. Ah, tal pessoa fez isso comigo, então eu quero que aconteça agora com ela também. Ah, não quero que aconteça daqui 40 anos, tem que ser agora. Não quero que aconteça daqui 100 anos, tem que ser agora. Porque ela tem que sentir. Porque eu vou ficar sofrendo aqui, ela vai ficar na coisa boa ali. Tem outra coisa, gente. Como eu disse no começo do vídeo, não acontece nada sem que o Criador permita. Então, de alguma forma, trouxe um ensinamento pra você, pra uma forma pra você melhorar com aquilo. Sei que a gente fica chateado, fica entristecido, fica muitas vezes com raiva, ódio, vontade de devolver aquilo, mas tentem segurar ao máximo isso, gente.
pro seu bem, pra sua trajetória, pro seu crescimento pessoal, espiritual, profissional. Isso tudo interfere na saúde, na sua saúde, pra nunca decair tanto a sua saúde, como eu disse, e principalmente agora nessa transição planetária. Nessa mudança, nesse apocalipse. No apocalipse, o que eu falo que não é de uma forma ruim, né? Espero que é tipo uma mudança, um algo novo que vem, né? Um sistema novo. De uma forma libertadora também, né? A libertação. Não travem no ódio, na raiva, na vingança, né? Voltem para as coisas boas e compreendam que tudo vai chegar no momento certo, por mais que pareçam que nunca vai chegar, mas vai chegar, vai chegar. Acho que não existe tempo no universo. Não existe tempo no universo. Como um exemplo que até um astrólogo falou pra gente, esqueci o nome dele. Tem um planeta lá que tá a 10 mil anos-luz. 10 milhões de anos-luz. Quando a gente olha, como ele fala, quando a gente olhar aqui, se a gente tivesse um telescópio super forte, avançado, e a gente conseguisse ver o que tá passando naquele planeta, a gente tá vendo o que tá passando há 10 milhões de anos atrás. Ou seja, se um telescópio super potente estiver vendo de outro planeta a gente, vai ver a época, não sei se dá, agora não lembro, mas vamos supor, vai ver a época dos homens das cavernas, dos dinossauros, enfim. Ou até na época que o planeta está sendo criado, enfim. Vamos dizer assim. Mas só pra você ver que vai ver há 10 milhões de anos atrás a gente. Então, pra você ver o quão não existe tempo no universo. É muito relativo isso. Porque muita gente é imediatista. Tudo já está acontecendo, né? Vou ler sobre outro tópico aqui. E muitos espiritualistas estão dizendo até... Não, espiritualistas estão dizendo, e a gente já está até vendo algumas notícias sobre a revelação extraterrestre. Tem uma previsão aí que o presidente, enfim, da América do Norte lá, traga essa notícia da revelação dos extraterrestres. Gente, é a única coisa que eu falo. E se for verdade? Muita gente vai surtar, vai pirar, vai ficar louco. Com muita gente eu já sei que acredita e outros não. Não tem problema acreditar, mas o que eu quero dizer pra vocês é se preparem para a possibilidade de ser verdade. Porque, como eu já disse no vídeo, essas construções de pirâmides, essas construções surreais aí, muito antigas, mais de alguns mil anos atrás, ser construída por esse tipo de pessoa, por esse tipo de alienígena extraterrestre. Então, e outra aí, a questão que eu falei do Adão e Eva. Você acha mesmo que a gente começou de Adão e Eva? Acho que vocês tinham que pensar bem aí, porque tem uma grande possibilidade aí também de os extraterrestres já estarem aqui há muito tempo. E eles fizeram muitos testes genéticos nas raças, misturas de macacos com a raça deles, para criar a nossa humana, o ser humano hoje. Tanto que, se já se questionaram sobre isso, existe os asiáticos, que são diferentes dos europeus, que são diferentes dos africanos, que são diferentes dos... no caso aqui foi uma terra mais, vamos dizer assim, separada, mas dos americanos, América Latina, América Central e América do Sul. Que tinha muitos indígenas aqui nessa parte, cada um de uma forma diferente. Você já pensou a possibilidade deles estarem fazendo vários testes genéticos, e a única raça que deu certo foi a nossa? Que de não ter existido já, a gente chama de centauros, lobisomens, insectoides. Só que nesse planeta, o que permaneceu, uma evolução boa, só foi a nossa. Vocês já pensaram nisso? Penso que vocês talvez pensem nisso, a possibilidade de ser verdade. E que não entre em pânico se chegar essa revelação, essa mudança, essa mudança religiosa, financeira, política, planetária, de ciências. Não surtem, por gentileza, aguardem, vai estar tudo bem. Provavelmente sim, a gente foi muito enganado por todos eles, muito manipulado. E o que eu falo pra vocês é, fiquem calmos. Como eu disse, vou repetir de novo, tudo o que acontece está na permissão do Criador. Nada acontece, então, por mais... você está dizendo que o Criador deixou a gente ser enganado. De uma certa forma sim, mas isso trouxe um certo ensinamento. Só de trazer um ensinamento moral pra você, uma mudança,
você tem um amor pela pessoa, isso, nossa, já mudou totalmente. Ah, mas eu fui enganado, achando esse tempo todo que eu tava na minha religião, que eu tava servindo a Deus, que eu tava trabalhando esse tempo todo, que eu tava trabalhando na política, eu tava acreditando no político, eu tava pagando meus impostos, que eu tava gastando todo esse tempo meu de serviço, de saúde. Sim, tem a possibilidade de tudo ter acontecido isso e a gente ter sido enganado. E eu falo, tentem não surtar por causa disso, porque vai ser pior, isso vai prejudicar mais ainda. Já é certo que vai ter um surto coletivo. Como eu já tô percebendo muita violência, já mais do que já tava antes. Em questão das pessoas revoltadas, eu entendo em partes. Revoltadas com pessoas que abusam, fazem crime de roubo, né? As pessoas estão se revoltando muito com esse tipo de pessoa. Eu entendo, eu não tô dizendo que elas estão erradas, que elas estão certas, que os criminosos merecem. Não entra nesse quesito. Eu acho que todas as pessoas, os seres espirituais, todos têm que pagar pela algo que fez errado, que prejudicou o outro. Mas eu acho que a gente não tem que fazer justiça com as próprias mãos, no sentido de, não é prejudicar a palavra certa, mas no sentido que a gente não é os doutores da lei. Não estou dizendo para quem é policial, juiz, advogado, enfim, não nesse sentido. Mas no sentido que a gente sabe que a lei de muitos países, inclusive do Brasil, eu acho muito falha, muito devagar, muito. Não pune, acho que da forma que ensinaria as pessoas a serem diferentes. Como em alguns outros países punem diferente, e por isso que a criminalidade é bem menor. Mas às vezes fazer justiça com as próprias mãos só vai nos prejudicar tanto aqui quanto espiritualmente, dizendo que a gente prejudicou aquilo, a gente porque né, espiritualista, espírita acredita nisso ou tem a possibilidade de acreditar. A gente cria uma amarra com aquela consciência, com aquele espírito e leva para todo sempre, porque as pessoas vão ter ódio daquela pessoa, e aquela pessoa que recebeu uma agressividade de você também vai ter ódio de você e fica aquela karma. Por isso que muitas famílias hoje têm muita briga, muita desunião, porque elas vieram para se reconciliar e às vezes não deu certo, né? E não tem problema, acontece, às vezes não é agora, é daqui a alguns anos, mas pode ser que essa reconciliação não venha nesse planeta, às vezes venha em outro tipo de planeta, como eu disse, nessa transição planetária, pode ser que muitos mudem para outros lugares e seja essa reconciliação em outro local, e tá tudo bem, tá no tempo, da forma que o Criador quer, entendeu? Mas que tentem não surtar por causa de tudo isso, entendeu? Tentem ter paciência, entender que a possibilidade de estar acontecendo tudo isso. E foi até outra coisa que eu anotei pra gente. E o outro que tá sofrendo com a pessoa que você ama, não pegue a dor dela. No sentido, o que eu tô falando aqui agora, você que já entendeu que às vezes não vai sofrer com isso mais. Não pegue a dor da pessoa que ficou chateada porque fez tudo isso aí e foi enganada. Tem pessoa que vai surtar e a gente não tem o que fazer, entendeu? E a gente pode tentar orientar da mesma forma que eu tô conversando, mas a gente não pode parar a nossa vida porque essa pessoa não tem um equilíbrio emocional para entender isso. Um equilíbrio não tem a maturidade para entender isso. Mas como eu disse, eu entendo essas pessoas, não estou dizendo que elas estão erradas, mas elas podem ser melhor para não se prejudicar mais e não prejudicar talvez outras pessoas, né? Mas não pegue a dor do outro para si. Tente ajudar, mas não pegue a dor do outro. E não tenta compartilhar esses sentimentos ruins de reclamação, ódio, raiva, sem esses julgamentos dizendo que determinada pessoa é melhor que a outra, determinada pessoa fez melhor que a outra. Sim, tem pessoas que têm mais experiência, vai conseguir desenrolar, conseguir fazer algo mais fácil, mas, como eu disse, sem julgamentos, tentar evitar o máximo por isso, para que tudo flua na vida sua, da pessoa, de quem tá pensando isso, né, também não ajuda. E eu acho que independente de tudo isso que aconteça, dessas revelações, dessas mudanças, acho que a gente tem que ter o máximo de amor com todos, ter paciência e dizer que as coisas vão melhorar, mas que isso a gente vai ter que ter paciência. Eu sei que muitos não acreditam nisso, acho que nunca isso vai melhorar, vai mudar, vai ficar nessa loucura, nessa coisa errada, mas
mas acreditem, eu acho que está para mudar em pouco tempo, em poucos anos. Eu acho que se preparem aí para ter essas mudanças, se preparem emocionalmente, psicologicamente, e tenham paciência com outras pessoas também. E foi sempre o que Jesus disse, pra gente ter amor, paciência, e fazer sempre o que você quer que você seja feito para você. Outros espíritos críticos também já vieram falar isso, outros profetas trouxeram essa mensagem próxima a isso, né, que ele tá falando. E o que eu sempre falo, nenhum profeta, nenhum criado, salvador, vamos dizer assim, salvador, geralmente quer ser adorado, quer ser aceitado. Geralmente, esses salvadores que, se caso as peçam para ser adorados, aceitados, eles geralmente não são muito de luz. Né? Eles pedem adoração, enfim, geralmente eles não são muito de luz. Vou dar exemplo de Jesus mesmo. Ele não quer ser aceito por ninguém, ele nem precisa disso. Ele quer que as pessoas vivem em harmonia, com amor, no caso união, né, que eu falei, harmonia, equilíbrio, e que tenham paz, tenham uma energia elevada, é isso que ele quer. Ah, mas essa pessoa, ela é amorosa, ela tem conselhos bons, ela une pessoas, mas ela não acredita em Jesus, ela é ateu. Jesus está muito feliz por ela, muito feliz por ela, e às vezes acompanha ela, por mais que ela não acredite. Jesus acompanha essa pessoa e quer que essa pessoa seja... Acho que acompanha e ajuda essa pessoa, mesmo que essa pessoa não acredite, ela está ajudando. Ah, mas Jesus disse que não vem ao Pai senão por Ele. No caso, o Criador, né? Mas pense bem, você acha que vale muito mais um cristão, no caso, um cristão católico, evangélico, etc., que julga as outras pessoas porque às vezes não pagou o dízimo, porque não vai na igreja, porque tem um vício? É mais fácil essa pessoa ser levada para um lugar bom, ateu que faz as coisas boas para as pessoas, não tem julgamento. E às vezes não tem julgamento porque às vezes não tem religião, sabia? Quando as pessoas às vezes têm uma certa religião, ela quer dizer, você está errado, você está fazendo isso. Não, cada um tem seu problema, cada um está no seu momento, cada um sabe do que faz. Por mais que pessoas que têm vício, você está se prejudicando, você não vou ficar do seu lado que você se prejudica, etc. Acho que não é isso que a gente tem que parar, travar naquilo. A gente pode ajudar a pessoa a sair do vício se ela quiser. A gente pode tentar auxiliar. Mas não com julgamento dizendo, colocando a religião, dizendo, impondo que você vai pra tal lugar ruim. Se você continuar com isso, a gente tem que parar com isso aí também, porque é mais fácil, como eu falei, às vezes é mais fácil uma pessoa que tem um certo vício de, seja um cigarro, enfim, vou dar um exemplo do cigarro. Tem um vício de cigarro, que seja amorosa, que é cuidadosa, que tenha união com as pessoas, do que o outro lá que não tem vício nenhum, diz que vai para uma religião, mas que julga as pessoas porque deu um valor a menos pro dízimo, que não vai na religião, que não pertence às reuniões, missa, culto, etc., oração. Não pertence a esses lugares e é uma grande bobagem isso, né? E eu quero que, se possível, todos comentem nessa... que estão assistindo, que puderem assistir até o final, comentem no vídeo aí pra gente raciocinar junto, ou que eu até penso também, algum momento fazer uma live aí, a gente conversar sobre isso, colocar em pauta, né, se quiser ter alguém entrar pra conversar comigo, pra a gente, às vezes, pensar, relacionar sobre isso, dizer o que você pensa, e o que pode fazer sentido, e sabe, acho que seria muito legal isso. E você, se puder comentar na publicação também, no post, dizendo o que você pensa, você às vezes concorda ou não, ou pensa algo diferente, ou pensa algo mais avançado, né, eu acho que isso seria muito legal. E é isso, acho que uma forma da gente questionar mais a vida, as coisas que a gente passa, as coisas que existem no mundo, pra gente, como eu disse, é de uma forma para tentar a gente se libertar dessa manipulação, desse sistema do governo oculto, religioso, financeiro, político. Resumindo, o que eu quis dizer nesse vídeo. Prepare-se que provavelmente pode ser que tenha uma mudança na questão financeira. Então, às vezes, hoje eu vou fazer até outros vídeos pra gente pensar de uma outra forma, pra gente pode se preparar financeiramente para isso. Não travem em uma religião, em uma crença religiosa, porque acho que a religião vai acabar.
não travem nisso, não percam sua fé, né? No caso, no Criador e nas coisas boas. Mas, ao mesmo tempo, não travem uma religião dizendo que é uma única verdade. E o outro não tem um político de estimação, não acreditem em si somente num sistema político. Acho que agora, esse ano, 2026, vamos ter as eleições. Como eu disse, a gente pode tentar ver uma pessoa que a gente possa ter uma possibilidade de ter algo bom, mas que não imponha ninguém a esse candidato que você acredita. Que ele possa ser o melhor, que ele possa ser melhor que o outro, que ele é menos ruim que o outro, sem impor nada. Acho que acho que a verdadeira política é a de Deus, é do Criador. E essa política ainda está chegando, acho que ela está vindo ainda. Ela tá vindo aos poucos, mas que ainda não chegou. Acho que a política que existe no mundo ainda tá muito travada, ainda muito errada. Então é isso, não tenham político de estimação, não fiquem travados em um sistema religioso e se preparem financeiramente aí para talvez uma mudança financeira global aí. Isso a gente pode falar aos poucos aí. Muito obrigado para quem assistiu. É um vídeo longo aí que eu fiz aí, mas que eu gostei muito de estar aqui passando. Ainda tenho que organizar às vezes essas ideias na minha cabeça e a forma que eu passo para vocês. E agradeço muito aí por ter essa oportunidade. Uma ótima semana, um ótimo dia, não sei qual dia que você vai tá vendo isso, mas agradeço demais a sua presença até o momento. E logo a gente pensando em fazer alguma live para conversar com todos que me acompanham ou que vão acompanhar, e a gente conversa mais sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso sem questionar, lembrando que eu não sou uma pessoa muito de como é que fala, tem de exatas e de humanas. Eu não sou muito de humanas, mas esses assuntos eu gosto muito de falar, né? Não sou muito gravador como eu disse, eu não sou tão leitor de tantos livros, que eu tenho que melhorar isso, porque a leitura, pelo que eu percebo, ajuda muitas pessoas a organizarem seus pensamentos, suas palavras, suas ideias, e até trazer novos conhecimentos aprofundados, né? Então é isso, gente. Muito obrigado aí para quem ficou até o final. Um ótimo dia.